No dia 26 de março de 2013, alguns irmãos e eu decidimos ir evangelizar uma região conhecida como La Serra. La Serra é uma área que compreende várias quadras de um mercado popular da cidade de El Alto. Basicamente fica entre a conexão entre a cidade de La Paz e a cidade de El Alto. La Serra é uma região conhecida por mercado informal, mercado de contrabando, e esse local especificamente como uma região onde trabalham muitos feiticeiros. Sem olhar para trás, sensíveis às necessidades. Apesar de El Alto ser uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, e com uma economia relativamente forte, aquela região da cidade é extremamente pobre e falta muita infraestrutura básica. É interessante que pessoas que prometem fortuna, riqueza, soluções, trabalham e vivem numa região extremamente miserável. O amor de Deus. Nosso objetivo ao ir para lá não era promover uma guerra santa ou uma afronta. Queríamos tão somente apresentar o Evangelho a quem quisesse nos escutar. Então fomos caminhando pelas ruas, falando com as pessoas que aceitavam ouvir a palavra de Deus, aceitavam que orássemos por elas. Cada uma das portinhas que vocês veem no vídeo é um consultório de um feiticeiro. Também a sua lojinha, onde ele fornece todo o material necessário para os seus feitiços. Só nessa região, com certeza existem mais de 100 dessas portinhas e mais de 100 desses feiticeiros. Alguns são bolivianos, outros são peruanos, mas todos estão lá dizendo que conseguem adivinhar o futuro e fazer o que você quiser. O comportamento deles é muito semelhante aos dos feiticeiros das religiões afro-brasileiras. Na frente de cada uma das portas você pode ver um braseiro. A função desse braseiro não é aquecer ou iluminar a noite. Eles são usados para poderem executar os rituais de feitiçaria. Fomos conversando com muitas pessoas. Alguns nos davam atenção, ouviam e permitiam que orássemos por eles. Outros, muito poucos, se recusavam a nos ouvir. Mas, para nossa alegria, algumas pessoas ouviam com atenção e pouco a pouco iam mudando a opinião e alguns realmente se retiraram daquele local, não mais querendo submeter-se aos feitiços e às consultas dos feiticeiros. Sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. Algo que constatamos que me deixou muito triste foi o fato que entre as pessoas que estavam lá, sejam consulentes, sejam feiticeiros ou vendedores de material de feitiçaria, cerca de 15 a 20% deles já haviam sido evangélicos e alguns ainda se diziam evangélicos. Cheguei a conversar com uma senhora, dona de uma loja de material de feitiçaria, que era membro de uma igreja pentecostal e que estava lá porque dizia que não teria outra fonte de sustento. Isso para mim evidencia um problema muito sério. Há uma falta de trabalho discipulado junto às igrejas batistas bolivianas e igrejas cristãs em geral. Nós precisamos desenvolver um trabalho mais efetivo de ensino de como discipular os novos convertidos. O trabalho batista na Bolívia é feito com muita insistência na evangelização, mas temos deixado a desejar muito no trabalho de discipulado. E percebo que isso não é só entre os batistas, mas também em todas as denominações que lá existem. Quando me deparo com resultados como esse, percebemos que devemos concentrar nossos esforços na capacitação e preparação de novos líderes e dos pastores que vão cuidar das igrejas. O foco missionário hoje na Bolívia não é tanto a implantação de novas igrejas, mas em treinar pessoas capazes a cuidarem dos que já estão nas igrejas e capacitarem esses novos crentes a serem crentes, não só dedicados ao Senhor, mas com conhecimento bíblico e doutrinal. Essa evasão de pessoas para cultos mágicos do paganismo, que está acontecendo de maneira muito forte na Bolívia, é consequência de um mau processo de discipulado e de um mau processo de ensino de doutrina. Dessa forma, percebo que o Projeto Pai tem condições de ajudar a Igreja Batista Boliviana a vencer esse desafio. Apesar de não estarmos fazendo uma evangelização ostensiva, percebemos claramente que alguns feiticeiros nos reconheciam como cristãos e se irritavam com a nossa presença. Alguns apenas fechavam a cara, contudo outros se fechavam dentro de seus consultórios, impedindo assim que falássemos com eles. Alguns puxavam seus clientes para dentro de seus consultórios para que nós não pudéssemos falar com eles. Enquanto o pastor Jaime Choque, Pamela e eu evangelizávamos as pessoas que estavam nas ruas, Júnior, o filho do pastor Jaime Choque, ia fotografando e documentando esse dia. Um ou outro feiticeiro demonstrou irritação por tirarmos fotos, mas em geral não houve nenhum problema com isso. Na verdade, nenhum de nós tinha ideia de como seriam importantes essas fotos para documentar o que viria a acontecer um pouco depois.
pastor Jaime Chock se aproximou de uma senhora e começou a conversar com ela. Eu também me aproximei e percebemos que a princípio havia uma certa resistência da parte dela. Continuamos conversando e afinal ela se identificou como sendo filha de um pastor de uma igreja pentecostal. Perguntamos para ela o que ela fazia lá naquele local. Ela disse que estava lá porque tinha problemas pessoais e porque seu esposo a havia obrigado a ir até lá com ela. Conversamos, falamos, pedimos para orar com ela e ela se recusou a receber oração. Disse que não queria receber oração. Perguntamos por quê. Ela nos disse: eu tenho medo, tenho muito medo do que possa acontecer se eu receber oração. Essa pessoa estava tão submissa aos poderes das trevas que ela havia esquecido tudo que havia aprendido antes com seu pai e agora abraçava por medo o mal e tinha medo de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. É triste ver pessoas assim, mas é a grande realidade que há na Bolívia. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, ouviram o Evangelho e até frequentaram igrejas, mas como não tiveram um bom discipulado, quando vieram os problemas da vida, acabaram sucumbindo, acabaram naufragando e se abraçaram ao paganismo. Esse paganismo que hoje em dia na Bolívia está tão em moda e tão apoiado pela mídia, pela suposta cultura e até mesmo por parte do governo. Todo esse apoio leva a comunidade internacional a achar que isso é cultural e até apoiar e incentivar o retorno dos bolivianos à sua religião primitiva. Mas nós que somos cristãos sabemos que isso na verdade é condenação, isso na verdade é um retrocesso e colocar em suas vidas baixa maldição. Eles precisam realmente ouvir sobre o Evangelho e entender qual é a mensagem de Cristo, mas precisam também ter um acompanhamento, um discipulado. Nisto o Projeto Pai se concentra, é aí onde está a nossa força: capacitar, treinar, formar novos líderes. Líderes que possam preparar uma nova geração de cristãos que não seja tão frágil à pressão do paganismo, à pressão dos problemas que enfrentam. Sim, Bolívia é um país muito pobre com muitas crises, mas temos certeza que o Evangelho de Cristo tem resposta para todas essas crises. Deixemos aquela senhora tristes. Tanto o pastor Jaime Chock quanto eu sentimos em nosso coração muita tristeza pelas pessoas que estavam sendo enganadas pelo diabo e que ali ficavam. Mas também surgiu em nossos corações um desejo claro de organizar jovens para que em 2014 um grande grupo pudesse estar evangelizando, orando, intercedendo por aquela região. Começamos a pensar em mobilizar os jovens de La Paz e El Alto para que eles pudessem evangelizar aquela região, aquelas pessoas, e dessa forma motivar toda a Igreja Batista a despertar em direção a missões. Nossos inimigos não são os feiticeiros, os iatiros, os amaltas que eles se reúnem, mas sim os poderes das trevas que dominam essas pessoas. E nós precisamos mostrar para eles, os feiticeiros, que eles podem deixar a feitiçaria se abraçarem a Cristo, pois o Senhor é mais poderoso que qualquer demônio. Caminhando pela rua, encontramos um rapaz que estava esperando para ser atendido em um dos consultórios. Ele aparentava ter cerca de 20 e poucos anos e nos disse que se chamava Henry. Começamos a conversar com ele perguntando o que ele estava fazendo lá, o que ele queria, quais são os objetivos. E ele foi dando respostas, mostrando as suas agonias, suas tristezas, suas ansiedades, e que estava lá buscando respostas. Ele queria uma resposta de Deus. Aproveitamos esse gancho e começamos a mostrar para ele que Deus poderia falar com ele independente de feiticeiros, ou de pastores, ou de padres, ou de rabinos. Ele poderia buscar diretamente Jesus Cristo, e para isso ele precisava conhecer a Jesus Cristo. Henry se mostrou muito interessado e quis saber mais, começou a fazer perguntas, e começamos a falar com ele sobre o pecado do ser humano e como somente Deus poderia resgatá-lo do pecado. Ele reconheceu que era pecador e reconheceu que precisava desse resgate, e nos perguntava como poderia fazer isso. O feiticeiro que ia atendê-lo, ao ver que estávamos evangelizando o seu cliente, ficou muito irritado e começou a gritar que saíssemos da frente do consultório deles. Aceitamos, não questionamos e nos afastamos desse consultório. Mas o feiticeiro não estava satisfeito com isso. Foi para a calçada e começou a colocar mais lenha no seu braseiro, e com isso fez com que as chamas daquele braseiro ficassem muito mais fortes. Enquanto isso, o pastor Jaime e eu continuamos evangelizando o jovem Harry, e ele foi cada vez mais se rendendo aos argumentos cristãos e começando a aceitar a ideia de que realmente estava no local errado e que deveria reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Enfim, oramos por Henry, e ele, após a nossa oração, também quis orar, reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estávamos muito felizes com isso, mas enquanto orávamos, eu senti que algo me molhava, e quando abri os olhos percebi que o feiticeiro havia jogado álcool na minha roupa e atiçava chamas do fogo na minha direção. O que ele queria fazer, supostamente, que eu também pegasse fogo. Minha única reação foi estender as mãos em direção ao feiticeiro
abençoá-lo em nome de Cristo e pedir que o Senhor o libertasse de todo o mal. Ele ficou assustado e correu para dentro do seu consultório. Ver aquela cena apenas fortaleceu em Harry o desejo de servir ao Senhor, e logo depois nos abraçamos, trocamos endereço para que o pastor Jaime pudesse discipulá-lo, e ele foi embora feliz porque fora salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Tiramos uma foto todos juntos para recordar aquele momento e estávamos felizes porque o Senhor havia resgatado mais uma vida. À medida que anoitecia, percebíamos que iam chegando mais feiticeiros àquele local. Percebia-se de maneira mais clara a cada momento a malignidade do ambiente. Seguimos mais um tempo evangelizando e depois decidimos ir embora, entendendo que nosso trabalho aquele dia já havia sido feito. Combinamos retornar no dia seguinte e tentar trazer mais alguns jovens conosco. A ideia era, cada vez mais, motivar os jovens a evangelizarem aquela região. No dia seguinte, retornamos para evangelizar em La Serra. Fomos pastor Jaime Choque e eu. Nos acompanhavam agora 2 jovens, Richard Gutierrez e Moisés Huanca, ambos líderes dos Jovens Batistas de La Paz. Ia também conosco um outro missionário chamado Felipe Moraes de Oliveira, um voluntário brasileiro da Igreja Batista de Santo André. Novamente oramos por muitas pessoas, evangelizamos, falamos com alguns, e eu tive a grata oportunidade de poder orar e falar com um feiticeiro que tinha tentado me queimar. Ele ficou assustado, achou que eu ia brigar com ele, mas eu fui lá e falei do amor de Cristo, orei pela vida dele e o abençoei. Os jovens aprenderam com isso que temos que amar os inimigos. Nem sempre é fácil, mas esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função, é para isso que fomos salvos. Orem pelo trabalho em La Serra, porque ano que vem queremos evangelizar toda aquela região e, se Deus permitir, colher muitas almas para Cristo. Obrigado por tudo. Eu sou o pastor Vitor Ramalho, coordenador do Projeto PAI, projeto de apoio à Igreja Bolívia. Deus abençoe, até a próxima. Para nos apresentar todos diante da sua glória. Por meio de Cristo, Senhor, majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todos sempre. Majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todos sempre. E para todos sempre 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 e para todos sempre, e para todos sempre, e para todos sempre.